De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. A gente está batendo um papo aqui com a professora Rita de Cássia Tucci, falando sobre o programa Bebelendo, doutor. Aí, Marcos, realmente interessante o que nós estamos ouvindo desse relacionamento aperfeiçoado entre mães e filhos, e a gente tem que motivar as mães aí a estar estreitando, a cantar, a narrar, né? Coisas assim. Que a gente está descuidando um pouquinho, a gente liga ali, aperta lá, tal, já sai outra música, é o CD, etc. Mas essa participação da mãe realmente ela é insubstituível. Mas a doutora Rita está conversando com a gente, ela tem um vídeo rapidinho de 3 minutos para mostrar como é que é na prática que ela trabalha e para motivar você aí que é professora, para você que é mãe, até as avós, a fazer um programa desse aí para a semelhança desse programa Bebelendo. Bom, vamos para esse vídeo aí para a gente continuar conversando com a professora Rita. Brincando de carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério ou engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Uma criança, uma criança. Muito bom. Muito bom. Aí, professora Rita, comenta pra gente como é que é esse esquema desse trabalho e sobre a importância aí da música para que a gente possa realmente cumprir essas necessidades que a criança quer crescer, quer ser feliz, quer ter a oportunidade de viver com saúde, né? Perfeito. Então a gente conseguiu apresentar o programa Bebelendo para a Unesco e conseguimos o apoio da Unesco para implantar um projeto piloto. Esse projeto piloto foi implantado no município de Erechim. A gente começou a trabalhar as gestantes a partir do 8º mês de gestação, sensibilizando elas sobre a importância. Aí quando elas ganham o bebê, elas ficam 30 dias em casa, que isso é cultural, ninguém sai de casa com o bebê nesse período. E depois elas passam a frequentar essas atividades na biblioteca, que a gente chama de sessões de rima e história. A gente mistura muito mais canções no início e menos histórias. Então a mãe vem uma vez por semana para a biblioteca tem uma mediadora, essa mediadora vai fazer as atividades, a mediadora serve de modelo para a mãe. E a mãe desempenha esse comportamento para o seu bebê. Vocês podem ter observado que os bebês estavam sempre de frente para a mãe. O olhar da mãe no bebê, essa questão do olhar a gente trabalha muito. Nós trabalhamos também o uso de signos, que a gente chama,
que são fantoches, dedoches, maracas para marcar o ritmo, porque a teoria nos diz que a formação de um comportamento do 0 aos 3 anos, ela acontece por observação. A criança observa alguém e ela passa a desempenhar aquele comportamento. É claro que esse comportamento precisa ser reforçado, não é numa única observação. Por isso a periodicidade, semanalmente as mães vão para a biblioteca. Lá o que a gente faz? Canções de ninar, canções de brincar. A gente falou anteriormente das de ninar, mas as de brincar elas são tão importantes quanto. Às vezes a gente não conhece muito bem a importância dessas canções, mas elas são funcionais. Elas ensinam alguma coisa. Às vezes eu vou fazer uma capacitação e eu convido a plateia para cantar a Terezinha de Jesus. Então todo mundo canta comigo, de uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Isso é para mostrar para o pai, Marcos, que um dia a filha vai preferir um estranho do que o irmão ou o pai. Nós estamos eu que o diga, o terceiro. Então a gente trabalha essas cantigas de brincar, que elas são importantes, elas estimulam a criança a se expor, a ir para o meio da roda, né? A escolher alguém para vir no lugar dela e voltar. Então isso tudo é muito bem trabalhado. A partir do momento que o bebê senta, nós começamos a dar livro para ele, para formar um comportamento de folhear. E sempre mostrando para a mãe que ela tem que apontar, que o apontamento nessa frase é importante. Olha o cavalinho, olha o cachorrinho, olha a bola, que cor é a bola? Então, aquele trabalho de narrar passa a ser substituído, não a narrativa de fraldas, nem a amamentação, mas o narrar o objeto, aquilo que a criança vê no livro. Nós ainda não estamos nessa fase trabalhando com livros de literatura. Vejam bem, é o que nós chamamos de livros de brincar. Eles são livros de EVA, eles são livros de pano, eles são livros de banho, eles são aqueles pop-ups que abre e tudo cresce aos olhos da criança. Serve para quê? Para formar comportamentos de leitura, para que a criança tenha livros em casa, não só bola, não só boneca, mas que também tenha livros desde sempre. E esse resultado, como é que vocês, assim, eu acho muito interessante, você falou a biblioteca, mas certamente há um estímulo para que isso seja desenvolvido na própria família, no próprio lar, né? Conseguem medir, tem um resultado, como é que vocês estão, conseguem avaliar esse tipo de situação? De uma maneira empírica, eu acho fantástico, porque realmente tudo aquilo que você motiva, que você estimula, e como você diz, a criança vai aprender com a mãe por atitudes de repetição, né? É o modelo que se repete, é o modelo que se repete. Mas em casa, essa proposta tem experiência da mãe que está trabalhando isso em casa? Como é que é? Sim, tem. Nós temos assim, ó, como é um projeto piloto que acontece há 2 anos, nós já tabulamos todos os números do primeiro ano. O programa deu também, a Unesco nos deu verba para que a gente fornecesse para esses bebês do projeto, e o livro também fala dessa ideia, que a gente fornecesse aqueles livros que a biblioteca não tem, que o meu filho tem, o meu neto tem, os filhos de vocês têm, que é o livro de pano, que é o livro de banho. Então a Unesco forneceu. Então essas crianças, desde o primeiro dia que começaram a frequentar, começaram a ganhar. Ganharam primeiro o livro de pano, depois ganharam um livro de banho, depois ganharam um livro de EVA, para aprender, porque ele facilita o manuseio. E eles foram ganhando livros e ganharam também o que a gente chamou de bebeteca. A gente pegou aquelas antigas sapateiras, fizemos os bolsos transparentes de plástico e as mães penduram na parede da casa e elas escolhem um espaço de leitura. Então, cada casa tem hoje um espaço de leitura, onde a criança tem os livros que ela pode chamar de seus. São os meus livros. Mas a gente não quer ser paternalista, a gente não quer dar tudo. A gente quer mostrar que existem excelentes bibliotecas e que a mãe pode e deve frequentar a biblioteca.
Então, a mãe vai ser a mediadora, aquela que vai aproximar a criança do livro e da leitura. A mãe vai na biblioteca, ela participa dessa atividade, ela aprende a fazer uma atividade, ela retira um livro e leva para casa. E em casa ela vai multiplicar esta ação com os outros bebês, com os bebês da vizinhança, com os outros filhos. E assim a gente consegue fazer uma multiplicação e atingir um número maior de crianças. Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, essas mães são jovens e logo elas também não tiveram já vivem numa fase mais moderna, assim, né? Quer dizer, que não tem essa cultura também, né, para leitura, ou tem? As mães, Não. como é que... Porque aí vocês têm que trabalhar essas mães também, né, para que elas realmente, até o ponto em que você está dando, presenteando e montando, parará, mas daí para frente, quer dizer, é um desafio também para essas mães, né? É um desafio muito grande, mas a gente costuma dizer assim, que uma boa história, ela comove a criança e a mãe. Então, o objetivo de colocar um mediador na biblioteca com capacidade de contar uma boa história é fundamental, porque ele vai conseguir sensibilizar a mãe e vai conseguir com que ela goste e continue fazendo. Uma coisa que é bem interessante é que no começo a gente tem mães, a gente trabalha sempre com famílias em vulnerabilidade social e essas mães nem sempre leem. Nós também trabalhamos com mães analfabetas, que elas só vão repetir aquilo que aprenderam na atividade. Mas o que é interessante nisso tudo é que não tem mãe que não tenha orgulho do seu filho. E no começo elas vão assim, receosas, às vezes até faltam, a gente tem que usar algumas estratégias, doar o livro um por um, porque se doar todos numa vez só, elas podem não aparecer mais. Mas no momento que elas percebem que o seu bebê é diferente do bebê da vizinha, do bebê da cunhada, do bebê da irmã, elas se sentem orgulhosas do que elas estão fazendo e elas passam a não faltar, frequentar todas as atividades e multiplicar as ações. Então, é isso que nós estamos computando agora. Né? Quer dizer, elas já sentem uma repercussão ali no... Já sentem, já sentem. Elas já sentem, a gente tem bebês que... A gente aplica formulários antes, né? Então a mãe diz que nunca leu para o bebê, que nunca comprou um livro para dar de presente. No primeiro ano a gente já chega com mães que começam a comprar livros para dar de presente, com bebês que chegam na atividade com um livro que a mãe comprou e ele quis levar para a atividade. É muito interessante. Rita, o que você está dizendo, assim, hoje a gente observa no nosso trabalho, assim, crianças assim, muito jovens, com menos de 3 anos, em torno de 2, e o pai, de uma maneira assim, muito de orgulho, diz assim, ele já mexe no computador, eu ponho o teclado nele e ele já consegue ligar e até ouvir o que ele quer, os tablets, etc. O recado seu é em função assim, de dizer assim, o livro ainda está presente, vamos trocar um pouquinho essa evolução tecnológica que nós tivemos ainda para o livro, quer dizer, o livro ainda, ler ainda vai ser tão importante quanto saber mexer no computador? Eu acho que a gente não pode marginalizar uma criança. A tecnologia está aí, né, e ela é apresentada para a criança bem cedo, e é importante que a criança manuseie todos esses instrumentos a partir do momento em que são apresentados para a criança. Mas é mais importante nessa faixa etária a presença do pai e da mãe, a interação. O grande problema é quando os pais colocam esses equipamentos tecnológicos para substituí-los. Então, eles colocam a televisão na função de uma babá ou na função deles, a galinha pintadinha para cantar porque eles não cantam. Se as coisas forem dosadas, está ótimo. É isso que a gente quer. Um pouco de TV, sim, é importante, pouco. Um pouco de equipamentos tecnológicos, sim, e muita interação interpessoal. É importante localizar essas coisas para dizer assim, não, mas como que eu vou fugir do computador, como que eu vou fugir
do tablet, etc. Mas realmente tem espaço para tudo. E eu acho que isso é muito interessante. Você usou uma frase que é muito clara para mim, como alguém que trabalha com criança, o orgulho que os pais têm dos filhos, né? Por aprender. E eu diria assim que esse orgulho está muito associado com o amor. Eu vejo que esse é o relacionamento assim absoluto, que é o amor dos pais para com o filho. Então, realmente esse aprendizado e colocar essas situações como alternativas de vida, e lembrando que a leitura é um elemento assim que pode qualificar a vida dessa criança no futuro, é muito interessante. Agora, é claro que as mães que estão assistindo, ou os cuidadores, os professores de escola, às vezes até se motivam a desenvolver isso, um trabalho desse tipo muito interessante na sua própria escola, ou a mãe hoje vai começar a cantar, ou vai começar a narrar, não diria o jogo do Corinthians, porque é um sucesso absoluto. É importante deixar a criança longe das drogas sempre, doutor. Isso a gente já falou. Não vamos nem... vai, pode ser. Mas como é que você diria assim, ou para a gestante que está lá no 8º, 9º mês, ou aquela, eu estou querendo ficar grávida ainda, mas como é que a gente consegue motivar isso tudo? Como é que a gente consegue dar um início para isso daí? Eu acho que primeiro nós temos que entender que a gestação é um período muito importante na vida da mulher. É um período em que ela está mais introspectiva, ela está gerando uma nova vida e, portanto, ela está mais propensa a novas ideias. É aí que nós temos que chegar. O governo federal hoje... Isso é hoje, importante para a criança que está lá dentro, né? Isso. O governo federal hoje tem um programa que é a Rede Cegonha, que se preocupa em cuidar da gestante e do bebê. E eles fazem reuniões mensais, semanais com essas gestantes. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a leitura hoje tem que ser uma política pública de um governo municipal, aonde a gente possa começar no momento em que essas gestantes são reunidas, a gente poder entrar também e mostrar para elas, sensibilizar. Existem pesquisas na área da odontologia que dizem que as mães que foram sensibilizadas durante a gestação, 100% passaram a cuidar da dentição, da limpeza, da higiene bucal do bebê. As que foram sensibilizadas depois da gestação, o número foi bem menor. Então a gente acredita assim que a grande porta de entrada, doutor Francisco, são as ações da área da saúde que cada município tem e desenvolve. O que você está dizendo é que para um país em desenvolvimento ainda a gente tem que formar, né? Temos que formar. Temos que expressar conceitos, ideias, propostas e tem que estar junto, né? Assim como nós estamos propondo que a mãe esteja junto com os filhos, a gente tem que estar junto e essa acho que é uma das razões do nosso programa, é estar junto para poder falar sobre as coisas que podem ser feitas na prática com as crianças, e aí está aí o programa Bebelendo para estimular esse tipo de ação dentro de casa ou na escola, etc. Agora, em termos de material, de tapete, de livro, como é que vocês orientam as mães? Né? De onde ficar? Como é que é isso? A gente costuma dizer que o espaço de leitura tem que ser um local agradável. Então, não precisa necessariamente ser na sala, nem no quarto. É a mãe que tem que sentir aonde o bebê se sente bem, aonde ela pode fazer e contar uma história, e cantar, e conversar com o seu bebê. Mas é importante que cada casa tenha um espaço de leitura para o bebê e que vai ficar depois para o resto da vida. Acho que uma coisa que não foi comentada aqui, que eu acho que é bastante importante, existem duas maneiras de a gente aprender. É a educação formal, quando a gente vai para a escola, e é aquela educação que você faz de forma individual e autônoma, quando você pega, pesquisa e lê. Só que para conseguir isso eu preciso ser um bom leitor, eu preciso compreender aquilo que eu leio. Então a leitura, se a gente vier do final da vida da pessoa, fizer uma retrospectiva, a leitura ela é importante na vida acadêmica toda de uma criança. O desenvolvimento, o resultado, o bom resultado acadêmico depende de que ele saiba ler e compreender
as questões de matemática, de química, de física, de português, né? Então, para que ele possa ler e compreender, ele precisa ter uma boa linguagem. Para que ele tenha uma boa linguagem, ele tem que ter uma boa capacidade linguística. Para que ele seja um leitor, ele tem que ter comportamentos de leitura. A neurociência diz que os comportamentos se formam do 0 aos 3. Então, o que a gente quer é formar comportamentos de leitura nesse período que sirvam de base para a vida toda. Outra coisa que eu queria, que é um assunto que me interessa e que a gente tem uma sensibilidade grande em relação a isso no nosso trabalho, e você faz alguma menção, porque nós estamos aqui falando com ênfase à criança normal, né? E parece que você faz uma observação em relação à criança que tem uma deficiência auditiva, ou que tem uma deficiência visual, ou até intelectual. Como é que você aborda esse tipo de viés que a gente tem dentro da sociedade? O programa prevê, o livro prevê isso, né? Uma vez feito o teste da orelhinha e detectado que a criança tem problema de audição, a gente passa a trabalhar com essa criança com todo o material que nós temos para a criança com essa necessidade especial. Se a criança tiver problema de visão, nós temos bons livros em braille e a gente começa a capacitar desde cedo a mãe para que ela comece a usar esse material. Eu li certa vez num livro e o autor diz assim, que a criança que ela tem essa dificuldade, ela tem essa deficiência, ela vai, por exemplo, balbuciar na língua de sinais. Então é importante que a mãe comece a usar a língua de sinais a partir do momento que a criança nasce, porque ela vai fazer isso na língua de sinais. E agora também você tem uma menção nesse livro, eu gostaria que o telespectador, você tem aqui nas livrarias da cidade esse livro? Não, mas dá para encomendar pela internet. Dá para encomendar. Uhum. Tem um site que depois você vai mencionar para a gente, mas nós estamos enfatizando muito a expressão da mãe, né? A mãe que canta, a mãe que dá a luz, né? A mãe que... Tem uma participação para o recém-papai Roberto Tucci como pai, como é que a gente conversa com o pai? Tem e deve ter. Essa questão de usar a palavra mãe... Não vai poupar o filho, não, né? Não. A questão de usar a palavra mãe é cultural. A gente sempre se referiu, a mãe sempre foi peça importante, mas a sociedade mudou. A nossa cultura hoje é outra, o pai é tão importante quanto a mãe. E quando a gente fala em mãe, nós estamos falando em pai, porque hoje nós também temos diferentes famílias. Nós temos famílias onde nós vamos ter só pais, só mães, ou não vamos ter o pai, ou não vamos ter a mãe, ou a criança institucionalizada. Então, quem vai fazer o papel da mãe é o cuidador. Então, quando a gente fala em mãe, nós estamos falando daquelas pessoas responsáveis pelos cuidados da criança. E se nós cuidamos tanto da saúde da criança, é importante a gente entender agora que nós temos que cuidar da cognição. O que a gente faz com esse programa é cuidar do desenvolvimento cognitivo dos nossos bebês. Que se a neurociência nos diz que todas as conexões na região frontal do cérebro acontecem do 0 aos 3, e que se eu não fizer nesse período, mais tarde talvez eu não consiga fazer, então nós temos que fazer nesse momento. Isso é sempre assim, a gente valoriza demais o aspecto primeiro ano de vida, o aspecto nutrição, né? Porque sabe que isso que ela está dizendo, que para você aprender você precisa ter neurônio, né? E os neurônios são formados para alguns até os 3 meses de idade ou para alguns até os 6 meses de idade. E depois não se forma mais neurônios, por isso a gente tem que dar a nutrição adequada. E uma vez formados esses neurônios, aí a gente tem que estimular, né? E a gente tem que estar junto, ensinar, amar, e aí as técnicas que você pode usar, e aí está aí a proposta para chegar à leitura, para chegar a um relacionamento, cantar, mostrar novamente algumas situações práticas que a professora está dizendo que funcionam bem, né? Funcionam muito bem. Uma coisa que a gente percebeu, porque uma coisa é a teoria e outra é a prática. Quando a gente escreveu o livro ainda não tínhamos a prática e hoje a gente tem. O que a gente percebeu? No livro a gente estimula muito a contação de histórias.
na prática, a gente teve que estimular a leitura de histórias. Por quê? O que acontece na contação de história? Quando a gente pega a história do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, a gente faz um esqueleto, a gente faz um resumo e conta com as nossas palavras, né? E o que aconteceu? De repente a gente se deparou com mães que tinham um vocabulário muito pobre e que a contação de história ficava muito empobrecida. Então nós passamos a estimular a leitura de livros e com isso nós conseguimos aumentar a capacidade linguística da mãe e também do bebê. Essa técnica é realmente interessante, você teve experiência, a gente que vive no hospital, a gente tem ali sempre um modelo de uma boa parte do tempo da nossa vida, né? E a experiência com esses contadores de história que você conheceu, que eles vão e motivam a leitura e motivam a história, é realmente muito favorável para aquela criança, e a gente tem alguns dados de que a partir daquilo as crianças acabam se motivando a ler, etc. Então, realmente é uma proposta muito interessante de você reacender uma lembrança dos pais, dos professores, de que realmente a gente precisa estar ensinando as crianças a ler, né? Isso aí. Quem sabe, então, em Marília, por que não, né, a gente de repente implantar um programa municipal que tenha como objetivo fazer essa intervenção precoce de leitura. O senhor é médico, meu marido é médico, meu filho é médico. É muito melhor a gente prevenir do que ter que tratar depois, né? Sai mais barato para o governo, sai mais barato para o país, sai mais barato para todos se a gente conseguir prevenir. A leitura, ela pode ser um índice capaz de baixar, diminuir o problema de evasão escolar, diminuir o problema de drogadição, diminuir o problema de gravidez na adolescência. No momento que a mãe lê e compreende o que lê, ela consegue entender melhor o mundo que está à sua volta. Tem dúvida que educar continua sendo o grande caminho para você formar uma cidade, um país e, é claro, formar a família. E a proposta da leitura, ela é realmente e continua insubstituível, né? E eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar ao telespectador, que realmente está envolvido com o seu filho numa cultura que está muito próximo de nós e que às vezes é impossível de realizar, como é cantar, narrar, falar com a criança, e isso realmente acaba tendo um resultado diferente. A gente está chegando ao final, né, Marcos? É verdade. E aí a gente começa a agradecer a professora e colocar para ela assim, se ela tem alguma observação a fazer, algum complemento daquilo que foi mencionado, porque eu te agradeço muito a maneira tão interessante que você apresentou e cumprimento por esse programa tão lindo que é o Bebê Lendo. E eu agradeço a oportunidade da TV Marília, que me proporcionou de estar aqui e poder divulgar, porque eu estou naquela fase que o importante é divulgar para depois poder implantar. E quem sabe futuramente, é um grande sonho meu, ver implantado em todos os municípios do nosso país. Por que não, né? É verdade. Quem sabe aí a secretária da Educação aí do município possa estar atento a um fato como esse. E quem sabe aí criar uma situação aí junto com você de motivar isso dentro das nossas EMEIs, MFs e UBS, por que não, né? As creches, né? Porque realmente isso seria uma colaboração com a formação das nossas crianças maravilhosa. É isso aí, a gente está chegando ao final do programa O Mundo da Criança de hoje, batendo um papo aqui com a professora Rita de Cássia Tucci, falando sobre o programa Bebê Lendo, e a gente agradece você pela audiência e pela participação. Aliás, doutor, o nosso versículo aqui que conduz esse programa fala exatamente sobre isso. Se você reparar, ensina o menino no caminho que deve andar, não é isso? Sem dúvida. Mas, Rita, muito obrigado mais uma vez, viu? E a gente se sente honrado pela tua presença, uma presença tão importante aqui. Eu tenho certeza que o telespectador, a família de Marília é grato por ter uma pessoa aqui próximo de nós agora,
É um pouquinho marilense já, né? Um pouquinho marilhense. Que agora o neto aqui, O agora... neto marilhense. Olha, você vai ter muitas oportunidades de estar em Marília, né? E aí nós vamos procurar realmente aproveitar, explorar a tua presença aqui tão interessante. E a você, telespectador, que nos acompanhou, muito obrigado. Que você tenha um final de semana muito feliz. Mas lembre-se, isso que o Marco está mencionando. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima.